Quando a gente fala de aeróbico, a gente sempre costuma lembrar aí de esteira, bicicleta e elíptico, né? Vamos falar aqui sobre o elíptico, que tem um bom diferencial em cima dos outros dois, em cima de todos os outros aeróbicos. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. O elíptico, para quem não sabe, a máquina vai aparecer aqui, ela também é popularmente conhecida como transport, tá? Mas o nome correto é elíptico. E eu não vou aqui passar, né, os benefícios do aeróbico, porque todos, né, já sabem que é muito importante tanto para a hipertrofia, quanto para perda de gordura, quanto para saúde. Tem tudo explicado aqui no meu canal. Lembra de procurar dentro do Twin mais tema, né, mais aeróbicos, para você que tiver qualquer dúvida. Apesar do elíptico ser bastante popular, eu já tive relato assim de aluno da consultoria, né, online, como uma fama meio ruim, sabe? Do tipo, Leandro, esse não presta muito, né? Esteira é melhor, bicicleta é melhor, quando na verdade não é bem assim. Muita gente, né, por não ter impacto, acha que é um aeróbico meio, sabe, de vagabundo, assim. Tá, você fica lá, né, você nem cansa muito. Ué, mas você não cansa porque você não coloca intensidade. Porque você pode fazer rápido, você pode fazer ele mais pesado, dependendo do aparelho, lógico. Então eu já vou começar aqui falando, o elíptico é um ótimo aeróbico, tanto para queima de gordura, quanto para melhora do condicionamento. Logicamente que para queima de gordura ele não é o fator único, né? A gente tem ali a questão da dieta, que inclusive eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está aqui na descrição. Enfim, o elíptico, ele é meio que uma mistura, né, de uma esteira com uma bicicleta e com uma escada. Ele tenta ali imitar, né, o movimento da corrida, mas sem gerar impacto. E isso é um diferencial gigante para aquelas pessoas que não podem receber muito impacto nas suas articulações. Lembrando, tá, pessoal, que impacto é bom. E por que eu estou ressaltando isso? Lá no Instagram, de vez em quando, eu abro caixinha de perguntas todo dia, né? Mas de vez em quando eu recebo uma ou outra dúvida falando assim, por que é tão ruim o impacto? Na verdade, o impacto ele é bom. Por exemplo, o impacto para o osso, né, se você procurar efeito eletropieso, você vai ver que isso aumenta DMO, densidade mineral óssea. Isso através do impacto. Lógico que a musculação também aumenta DMO por conta de outras cargas que é aplicada no seu osso. Porém, não é ruim o impacto. Agora, o impacto demais numa pessoa que tem uma musculatura fraca e um peso corporal grande pode ser ruim para as articulações. E o elíptico passa zerado nisso. Você não tem impacto nenhum nas suas articulações. Uma pessoa que está obesa, um bodybuilder que é muito pesado, mas ele tem um músculo muito forte. Sim, mas ele é muito pesado também. Né, e ele vai fazer cardio todo dia, então pode ser ruim esse impacto para ele também, ou ele pode alternar um pouquinho de impacto, tudo bem, mas não demais. Então você tem ali uma excelente opção só aí. Mas por que essa máquina chama elíptico? Se você olhar de lado alguém executando o movimento, você vai ver que ao mover dos pés você faz algo assim oval, e esse oval é chamado de elipse, e aí se originou o nome da máquina elíptico. Mas voltando, né, para a parte funcional, galera, talvez o maior destaque do elíptico seja o baixo impacto nas articulações, porque ele vai conseguir elevar a sua frequência cardíaca, você vai conseguir melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório e queima de gordura, e você vai poupar as articulações. Mas a bicicleta também faz isso, só que a bicicleta você usa menos articulações, certo? Joelho e quadril principalmente, um pouquinho tornozelo, concordo. No elíptico você vai usar, além dessas, também as do braço. E o que vai acontecer, ou aliás, o que pode acontecer numa bicicleta? Às vezes alguém vai fazer bicicleta, não consegue elevar sua frequência cardíaca sem falhar o quadríceps. Mais raro, mas às vezes os glúteos. Ou seja, você vai ter uma falha de uma musculatura num exercício aeróbico. Isso é péssimo, porque isso vira musculação, não é? Você vai fazer um agachamento livre. Quem tem que falhar primeiro? A perna, não o coração. No aeróbico, se a perna falha antes do coração, é péssimo. E na bicicleta isso acontece bastante. Tem gente que sente queimação e fala, meu, eu não consigo. Mas a frequência cardíaca do cara não está alta. No elíptico, isso é muito menos provável de acontecer. Ou seja, você consegue entrar numa zona de cardio muito melhor, sem danificar, vamos colocar assim, né, sem entrar em fadiga, melhor colocado, algo periférico. Perguntinha que eu já recebi de aluno da consultoria. Leandro, o certo é ir para frente ou é ir para trás, né? Tanto faz. Os dois estão corretos, pode fazer o que você quiser. Quando você vai para frente, você acaba ativando um pouco mais dos seus quadríceps, dos seus isquiotibiais, que são a parte posterior de coxa, e glúteo.
Quando você vai para trás, você acaba utilizando um pouquinho mais das panturrilhas e tibial anterior. Então, dependendo, vamos supor, treinei perna, tô, nossa, com o quadríceps estourado. Talvez fazer para trás seja mais interessante. Treinei panturrilha, tá doendo pra caramba. Talvez fazer para frente seja mais fácil. E quanto tempo de aeróbico eu devo fazer para ter excelentes resultados? Pois bem, seja qual for o aeróbico, tá? Eu vou ter a indicação desse vídeo aqui, que aqui eu te falo exatamente o tempo ideal. Dá uma conferidinha.